E aí, pessoal, graça e paz. Olha só quem está aqui do meu lado, meu mestre, meu amigo Saulo Stan. Ele está aqui em Paulo Afonso numa missão, ensinando a palavra de Deus. E eu aproveitei, claro, trouxe ele aqui no escritório para a gente fazer um vídeo aqui para o canal falando das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar de interpretação. Interpretação das Escrituras Sagradas. E a gente tem hoje 7 dicas para você compreender, para você interpretar a palavra de Deus. Glória a Deus, André. Bênção demais mesmo. Gosto muito de estar aqui em Paulo Afonso, né? É uma bênção estar aqui com você. E esse é um tema muito importante. A gente está lendo a Bíblia e às vezes a gente não entende. Então, como interpretar as Escrituras? Será que há uma necessidade de interpretar a palavra de Deus? Como nós podemos aprender essas coisas, né? Essas verdades, dicas aí simples, básicas? E nós queremos compartilhar com você que está acompanhando esse vídeo. Nós seremos grandemente edificados. Amém. Então, sem mais demoras, vamos começar. São 7 dicas. Presta atenção aí, que isso vai te ajudar a entender, a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Primeira dica: a Bíblia é autoridade. É uma autoridade. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha, para você entender qualquer tipo de leitura, você tem que utilizar métodos de interpretação. Eu gosto de usar esse exemplo aqui, ó, esse livro aqui. Isso é um vade-mecum, é um livro de leis, né, um compêndio de leis. Para eu entender essas leis, é claro que eu vou ter que usar métodos de compreensão. Existe uma hermenêutica jurídica, mas também existe uma hermenêutica bíblica. Para você entender a palavra de Deus, a Bíblia, você tem que entender que não é um livro comum. Esse livro ele é inspirado por Deus. É a revelação de Deus para a vida do crente. A revelação de Deus está na palavra de Deus. Então, quando você inicia nesse ponto, você já tem uma grande chance de entender o que é que as Escrituras Sagradas têm para você. Para a gente iniciar nesse tópico, né, autoridade das Escrituras, eu queria que Saulo lesse aí 2 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler o 16 e o 17. Glória a Deus. Então, 2 Timóteo 3,16 diz a palavra de Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, olha o propósito: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha só que bênção. Então, a Escritura é inspirada por Deus, né? Começou a ler a Bíblia, você tem que entender. É Deus falando. Cada palavra, cada texto, toda a Escritura. Esse texto diz aí que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Por isso, a minha primeira dica é: entenda que você está lendo um livro sagrado, sabe? Uma dica que eu quero dar junto com essa aqui é que não inicie a leitura da Bíblia de qualquer jeito, como você está lendo qualquer livro. Você tem que ler a Bíblia buscando em Deus, sabe? O entendimento, a compreensão. Então, antes de ler, um conselho que eu sempre dou: ore, converse com o Espírito Santo. A gente vai ver aqui nas dicas que o Espírito Santo nos ensina. Ele vai nos lembrar, ele vai nos ensinar. Então, ore, tenha uma vida de comunhão. Ao mesmo tempo que você tem de leitura com a palavra, de meditação da palavra, você deve ter de comunhão, de oração, de intimidade com Deus, conversando com seu Pai. E aí você já vai estar iniciando a sua leitura bíblica da forma correta. Primeiro, né, tenha comunhão com Deus, tenha um tempo de oração, depois você vai começar a ler a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Isso mesmo, André. Uma outra dica muito importante, além dessa autoridade das Escrituras que André compartilhou, é compreendermos que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu devo comparar Bíblia com Bíblia. Essa é uma regra de ouro, né? Bíblia interpreta Bíblia, Escritura interpreta Escritura. Então, por exemplo, quando lá no Antigo Testamento, Moisés falou assim: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Quando a gente olha Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, lá no verso 22, Lucas, registrando ali a fala de Pedro, Lucas diz assim: assim como foi dito, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, ele citando Moisés, e a ele vocês devem ouvir. Esse texto está falando claramente acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou comparando Bíblia com Bíblia. Estou utilizando o relato lá do Antigo Testamento com o relato do Novo Testamento e entendendo que referia-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, a regra de ouro é: Bíblia interpreta Bíblia.
sempre compare palavra de Deus com palavra de Deus. Essa é a segunda dica que nós gostaríamos de compartilhar. Amém, que legal. Bíblia interpreta Bíblia. Anote isso aí. A terceira é a fé salvadora e o Espírito Santo nos ajuda. Olha só, a revelação bíblica, ela é para quem é nascido de novo. Sabe, na teologia a gente aprende, Saulo, que Deus se revela, né, de várias maneiras. Mas tem, assim, duas formas, assim, principais. Uma revelação geral, que ele se revela para toda criatura, ele se revela através da natureza, né? Ele se A revela criação através da revela, né? criação. A própria criação revela Deus. Mas existe uma revelação especial, que é a revelação pela palavra de Deus. Então, Deus se revela na palavra de Deus. E ele se revela para quem é crente, para quem crê, para quem é nascido de novo. Quem não é nascido de novo, ele não vai conseguir compreender a Escritura Sagrada de forma espiritual. Para se compreender, você tem que ser salvo, ter fé, né? E isso é importante, é uma dica importante. E interessante que o Espírito Santo nos ajuda. Você lembra que em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz que os filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Então, os filhos de Deus, eles recebem orientação, o Espírito nos conduz, ele nos guia. E tem um texto que eu queria ler para vocês aqui, que é João, capítulo 14, versículo 26. Vê aí, Saulo. João 14, 26. Isso. Diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o próprio Jesus falou que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas e ele nos lembra do que Jesus disse, ou seja, da palavra de Deus. Então, coloque isso como primordial. Você não vai conseguir entender sozinho. Você precisa do Espírito Santo, você precisa ser salvo e você precisa do Espírito Santo para te ajudar a compreender as Escrituras. Vamos para a próxima? É isso mesmo, André. Bênção demais. Nós já falamos aí essas verdades, essas 3 dicas, e agora nós temos a 4ª dica. O propósito da Bíblia é mudar nossas vidas. Então, às vezes a gente pergunta, qual é o propósito da Bíblia? Qual é o propósito da palavra de Deus? Queridos, o propósito da palavra de Deus é mudar as nossas vidas. É lógico que ela muda a nossa vida por meio da revelação de quem Jesus é. Então, o Antigo Testamento, ali, desde o Antigo Testamento, nós encontramos a palavra de Deus apontando para a vinda de um Redentor. Quando esse Redentor vem, o Senhor Jesus Cristo, e morre naquela cruz e nos proporciona aí redenção, salvação, nossa vida é transformada. Então, o propósito da Bíblia, o propósito da palavra de Deus é mudar as nossas vidas por meio da revelação de quem Jesus é. Amém, amém. Olha, se você entra para ler as Escrituras sabendo que aquilo ali vai transformar a sua vida, isso vai te ajudar a compreender as Escrituras Sagradas. Vamos para mais uma dica, a dica número 5. Não é isso, Saulo? Isso mesmo. Cada cristão tem o direito e responsabilidade de investigar a palavra de Deus. Então, olha, nós já temos o privilégio de poder compreender as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque somos salvos, porque somos redimidos, porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque o Espírito Santo nos guia e nos ensina. Mas é preciso que nós investiguemos, que nós estudemos, que a gente busque a palavra de Deus. Eu lembro de um texto em Atos capítulo 17, eu queria que você lesse também, Saulo, Atos 17, 10 e 11, que vai mostrar como a Bíblia chama de nobre aqueles que buscam mesmo, investigam a palavra de Deus. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram de fato assim. Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Olha, os judeus, né, lá de Bereia, estavam recebendo a palavra através da vida de Paulo, e olha o que ele diz. Tem duas características deles aí que tornam eles nobres. A primeira é que eles recebiam a palavra, sabe? Algumas traduções tais de bom grado, né? Eles recebiam a palavra. Então, dentro dessa dica,
leia a palavra com o coração aberto para receber, para aprender, leia de bom grado, não leia com senso, aquele senso crítico de que aquela desconfiança. Não, você já sabe, na nossa primeira dica, que isso é a palavra de Deus, que isso é inspirado por Deus. Então você já abre seu coração para receber de Deus um ensinamento. Esse é um ponto que te torna nobre, que torna nobre o leitor da Bíblia. E o outro é a investigação. Sabe, alguém está pregando a palavra, alguém está ministrando a palavra, vá para as escrituras, confira, leia. É nossa função investigar, leia as escrituras. Por fim, eu quero ler Mateus 22, 29. Leia aí, Saulo, por favor. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. versículo 29. Isso. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, Olha. aqui ele deixa claramente, né, André, essa importância de se compreender as escrituras e o poder de Deus. Olha só, aquelas pessoas estavam falando algo, eles estavam errando e a responsabilidade é deles. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, Deus nos capacita com o Espírito Santo para compreender as Escrituras. E é nossa responsabilidade investigar e entender, estudar, buscar entender as Escrituras Sagradas. Vamos para a próxima, Saulo? É isso mesmo. Então, nós temos aí o próximo tópico, que é o sexto tópico. Nós iremos falar aí que essa sexta dica é: interprete as promessas no seu contexto. Interprete as promessas de Deus no seu contexto. Então, vou dar um exemplo. Nas Escrituras, Deus se revela e Deus fala basicamente a três povos: os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Eu não posso, André, me utilizar de passagens que foram prometidas para os judeus e aplicar isso e dizer que se cumpre na igreja. O que é dito para um povo é para aquele povo. Não quer dizer que numa profecia não possa existir aplicações que são parciais, que se cumpre parcialmente nesse contexto e que aguardam um cumprimento pleno. Mas aquele cumprimento lá inicial, aquela promessa inicial, ela vai se cumprir conforme foi dito. Um exemplo claro disso é a Nova Aliança. Isso. A Nova Aliança ela foi prometida para a casa de Jacó, para Isso. Israel. Porém, nós hoje experimentamos de aspectos da Nova Aliança. Nós participamos da Nova Aliança em Cristo Jesus, porque nós estamos um descendente, mas essa aliança ainda ela vai ter um cumprimento pleno com o povo que recebeu a profecia. Então, interprete as promessas, aquilo que Deus falou dentro do seu contexto. Cada promessa dentro do seu contexto. Isso vai facilitar muito. Um outro exemplo que eu quero dar, André, é aquele texto de Jeremias 29, 11, que é o texto que diz assim, ó: eu bem sei os planos e pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, por mais que exista um princípio, e aqui já junto com essa dica, é que, se tratando de um princípio, o princípio ele é universal, André. Ele serve independente do povo, para judeu, para gentio, para a igreja. Por exemplo, a lei da semeadura serve para quem? Serve para quem plantar. Isso. Então, o princípio é universal. Então, se você buscar a Deus, é lógico que você vai ter a resposta da parte do Senhor. Mas esse contexto aqui dessa profecia, conforme nós estamos falando, interprete as profecias, as promessas no seu contexto. O contexto aqui é um contexto do cativeiro. Isso. O povo de Deus que estava num contexto de cativeiro babilônico, Deus estava dizendo assim: olha, vocês vão me buscar e eu vou mudar a sorte de vocês. Qual vai ser a sorte de vocês que eu vou mudar? Eu vou tirar vocês do cativeiro. E vocês vão voltar para a terra que outrora vocês habitavam, conforme o próprio contexto diz. Então, essa é a sexta dica. Amém. Então, vamos olhar o contexto. Eu vou aproveitar essa sexta dica e falar que o contexto, na interpretação, ele é importantíssimo. Você está lendo o Novo Testamento, você tem que entender que existia algo acontecendo naquele tempo, naquela história. Então, o contexto, eu já vi Saulo falar sobre isso
Eu acho que a frase é: o contexto é o pai da interpretação, É o né? Senhor da O interpretação. contexto é o senhor da interpretação. Então, toda vez que você lê as Escrituras Sagradas, você deve prestar atenção no contexto, para que a gente não crie doutrinas fora de contexto, porque a gente não entenda algo que foi falado dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, dentro de um tempo. Então, toda vez que você for estudar as Escrituras, além de você interpretar as promessas dentro do seu contexto, também verifique o contexto daquilo que está sendo falado. Amém? E vamos agora para a sétima, né? A sétima dica, a sétima e última dica é: Deus quer que compreendamos o que ele falou. É o desejo de Deus que a gente entenda as Escrituras Sagradas. Ele deixou a sua palavra escrita exatamente para que a humanidade pudesse compreendê-la, né? Mas lembre-se, para compreender as Escrituras Sagradas, nós temos que ser nascidos de novo. Nós temos que ter o Espírito Santo para nos ajudar. Então, Saulo, lê aí, abre aí para a gente aí, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o desejo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e só é assim que a gente pode chegar ao conhecimento da verdade, né? Mas ele deseja também que os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês lembram que em João 17:17, Jesus Cristo disse que a verdade é a palavra. É isso Então, mesmo. é a vontade de Deus que a gente conheça a palavra. Coloca isso no teu coração. Quando você for ler as Escrituras, né? 7 dicas. 7 dicas. As Escrituras são autoridade. As Escrituras são inspiradas por Deus. Segunda, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Bíblia interpreta Bíblia. A terceira, a fé salvadora e o Espírito Santo nos ajudam, né? A quarta dica foi: o propósito da Bíblia é mudar as nossas vidas. A quinta, cada cristão tem o direito e responsabilidade de investigar a palavra de Deus. A sexta, interprete as promessas no seu contexto. Lembre-se, tenha cuidado com o contexto. E a sétima dica foi: Deus quer que compreendamos o que ele falou. Amém? Então, são essas as dicas. Tenha uma boa leitura da palavra de Deus. Saulo, deixa aí tuas últimas palavras e vamos encerrar. Amém. Que Deus abençoe você estudando a palavra dele mesmo e você continue avançando no pleno conhecimento. A Bíblia diz, né, e conhecereis a verdade, João 8:32, né, e conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 36, André, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então vamos continuar aí avançando com essa mesma palavra que nos libertou, continua nos libertando e nos dando compreensão, conhecimento acerca dessas coisas. Que Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Medite na palavra, porque a palavra de Deus é para meditar.